Saudações, alunos. Vamos continuar então a nossa aula sobre cefaleia, dessa vez falando sobre o tratamento da crise de cefaleia, que a gente chama de tratamento abortivo. Os princípios gerais do tratamento da cefaleia incluem a educação do paciente. O paciente precisa estar muito bem orientado sobre a condição que ele tem, sobre a benignidade do quadro, embora seja um quadro que possa incapacitar ele ter consciência de que é uma condição benigna. Ele tem que saber os objetivos dos fármacos que nós vamos utilizar. Alguns vão ser para tratar a crise de dor, outros vão ser para evitar que as dores apareçam, que é o tratamento profilático. E também um outro instrumento muito importante quando a gente for tratar um paciente com cefaleia é produzir o diário da cefaleia. Nada mais é do que uma folha. A gente pode produzir uma grade com todos os dias do mês, onde o paciente vai indicar se naquele dia ele teve cefaleia e dizer se essa cefaleia foi de intensidade leve, moderada ou forte. Em relação especificamente ao tratamento abortivo, o objetivo vai ser o alívio rápido e sustentado da dor. Nós temos que orientar muito bem o paciente em relação à dose máxima diária, para ele não exceder, certo? Orientar também sobre a frequência máxima de uso semanal. Aqui vai ser importante essa frequência máxima de uso semanal por duas condições. Uma delas é os efeitos adversos do uso crônico de analgésicos, AINES e essas outras medicações que a gente usa para tratamento de cefaleia. Mas talvez a principal questão aqui seja a gente evitar que o paciente desenvolva uma condição chamada cefaleia por abuso de analgésico. O paciente que tem uma cefaleia esporádica e ele começa a utilizar muito analgésico, pode ser analgésico simples, AINE, triptano, qualquer um, ele pode induzir uma cronificação dessa dor. E aí a gente tem a situação que eu mencionei anteriormente, conhecida como cefaleia por abuso de analgésico. É importante também a gente diferenciar entre dor leve, moderada e forte. A dor leve é aquela dor que o paciente apresenta, só que não atrapalha em nada o desempenho das suas atividades de vida usuais. Na dor moderada, o paciente fica incomodado, a dor atrapalha bastante as suas atividades de vida, mas não impede que o paciente as execute. Já nas cefaleias de intensidade forte, o paciente não consegue desempenhar as suas atividades de vida usuais. As opções farmacológicas que a gente tem para o tratamento abortivo da cefaleia de intensidade leve a moderada são os analgésicos simples, os AINES, e podemos associar essas duas outras classes com os antieméticos. Os antieméticos vão ser úteis porque, especialmente a enxaqueca, a gente vai ter náusea e vômito, e também porque em quadros de dor a gente pode induzir uma gastroparesia. E quando a gente usa antiemético associado, a gente vai diminuir essa gastroparesia e aumentar a absorção dos analgésicos. No paciente que tem enxaqueca de intensidade moderada a forte, a indicação principal vai ser para os remédios chamados de triptanos, certo? Em algumas situações especiais, quando o paciente não consegue usar triptano, a gente poderia indicar ergotamínicos, certo? Mas os triptanos atualmente são mais potentes e têm um perfil de efeito adverso melhor do que os ergotamínicos. Talvez o ponto mais importante da aula de hoje, os opioides. Opioides são fármacos que vocês aprendem que são utilizados para tratar dor de intensidade moderada a forte. Dor, em geral, de intensidade moderada a forte, e os opioides são excelentes. Entretanto, a gente não vai usar opioide no tratamento da cefaleia. Eles são menos efetivos do que as outras medicações que a gente tem disponíveis. Eles podem diminuir o efeito dos medicamentos profiláticos
e eles estão associados com maior risco de induzir cronificação da dor, que é a cefaleia por abuso de analgésicos. Então, opioides e encefaleia, nunca. Falando um pouquinho sobre os ergotamínicos e sobre os triptanos, duas classes de fármacos que talvez vocês nunca foram apresentados. Os ergotamínicos são agonistas não seletivos do receptor 5-HT1, receptor de serotonina. Por que eles vão ser úteis no tratamento da enxaqueca? São fármacos esses específicos para enxaqueca, diferente dos analgésicos simples e dos AINES, que podem ser usados em outras formas de cefaleia, como a cefaleia do tipo tensional. Os ergotamínicos, então, eles vão fazer uma ativação pré-sináptica do nervo trigêmeo e isso impede a liberação de peptídeos vasoativos. Aqueles peptídeos que foram liberados pelaquela inflamação local que a depressão cortical alastrante induziu. Esse é um dos mecanismos de ação. O outro mecanismo de ação seria uma vasoconstrição direta prolongada. Lembrando que na enxaqueca a gente vai ter como resposta àquela inflamação local induzida pela depressão cortical alastrante, a gente vai ter uma vasodilatação. Então, se a gente age proporcionando uma vasoconstrição, a gente melhora a dor. No Brasil, os ergotamínicos só estão disponíveis via oral e em associação com analgésico simples e com cafeína. No Brasil, a gente não encontra ergotamínico isolado. Os medicamentos, aqueles Cefalion, Serfalive, Ormegren, alguns deles acho que nem são mais comercializados. Os efeitos adversos é náusea, vômitos e diarreia, e pode dar isquemia periférica, certo? Por isso, eles vão ser contraindicados em pacientes com cardiopatia isquêmica e pacientes com hipertensão não controlada. Os triptanos são os fármacos mais atuais para a gente tratar a crise de enxaqueca. Eles são agonistas seletivos do receptor 5-HT1B e 5-HT1D, certo? Vão ter um mecanismo de ação similar aos ergotamínicos, mas vão ser mais potentes e vão provocar uma vasoconstrição menos prolongada, o que faria deles com um perfil de efeito adverso mais favorável. Além dos efeitos adversos semelhantes aos ergotamínicos, os pacientes que tomam triptano podem apresentar um quadro muito transitório de parestesia, rubor facial, palpitação, dor ou sensação de peso ou opressão no tórax e no pescoço. Também são contraindicados em pacientes com cardiopatia isquêmica e com hipertensão não controlada. A gente não pode nunca associar triptano com ergotamínicos, certo? Então, quando a gente for prescrever, o paciente que está numa crise de cefaleia, ele acaba tomando todos os medicamentos que oferecerem, certo? Se a gente prescreveu triptano e o paciente misturar com ergotamínicos, por exemplo, ele pode ter mais efeitos adversos. Então, a gente precisa orientar o paciente em relação a isso, certo? Aqui é uma tabela dos principais medicamentos que a gente usa como tratamento abortivo das crises de cefaleia, né? Então, para cefaleias leves a moderadas, os analgésicos simples, paracetamol e dipirona, e os AINES, né, como AS, ibuprofeno e o diclofenaco. Eu chamo a atenção aqui, pessoal, que a dose inicial tende a ser doses mais elevadas do que quando a gente usa para outras condições, certo? Então, o paracetamol, por exemplo, a gente vai dar preferência para uma dose inicial de 1 grama, assim como a dipirona, a gente dá preferência para uma dose de 1 grama, certo? Essa dose pode ser repetida a cada 4 ou 6 horas, e a dose máxima diária de paracetamol é 4 gramas, e a dose máxima diária de dipirona é 3 gramas. O AS, de novo, a gente dá preferência para doses mais elevadas, como 1 grama. O ibuprofeno, a dose usual dele que a gente costuma utilizar é 600 miligramas, mas aqui
Num quadro de cefaleia é preferível que a gente use uma dose mais elevada, como 900 miligramas até 1,2 gramas, certo? E o diclofenaco, dose de 50 a 100 miligramas. O racional aqui, pessoal, é a gente tratar com uma dose alta para suspender a dor rapidamente e o paciente não ter que tomar doses adicionais, porque o tomar doses adicionais é um risco para induzir cefaleia por abuso de analgésicos. Quando a cefaleia fica moderada ou forte, a gente vai usar os ergotamínicos ou os triptanos, certo? Eu vou falar sobre os triptanos, que são os mais utilizados. A gente tem diversas apresentações, mas os mais utilizados é o sumatriptano e o naratriptano, certo? Lembrar que, por exemplo, o naratriptano, a gente tem um intervalo para segunda dose de 4 horas. Aqui está errado, gente. Aqui é um intervalo de 4 horas. Uma dose máxima diária de 5 miligramas por dia. Também está errado aqui, certo? E o sumatriptano, a gente pode repetir a cada 2 horas uma dose máxima de 200 miligramas. Quando o paciente com enxaqueca chega na emergência, como é que a gente trata ele? Chegou na emergência, possivelmente ele já tomou analgésico simples, ele já tomou AINE na sua casa e chega na emergência com uma dor refratária. Esse manejo que eu vou apresentar, ele está descrito nesse Protocolo Nacional para Diagnóstico e Manejo das Cefaleias nas unidades de urgência do Brasil, documento criado pela Academia Brasileira de Neurologia e que está disponível para vocês consultarem no Moodle. Antes da gente falar sobre o tratamento propriamente dito, se o paciente chega na emergência com uma cefaleia, a gente pode estar diante de um quadro de uma simples enxaqueca, que está refratária, ou de um quadro de cefaleia secundária. E aqui tem esse mnemônico, que é o útil para a gente fazer o diagnóstico de cefaleia secundária. SNOOP. O S seriam sinais sistêmicos, como toxemia, rigidez de nuca, rache, portadores de neoplasia ou de HIV ou usuários de imunossupressores. Aqui a gente tem que estar alerta para uma possível causa de cefaleia secundária. Se o paciente tem sintomas neurológicos, N, como déficits neurológicos focais, papiledema ou convulsão, a gente tem que acionar um alerta, porque isso pode ser uma cefaleia secundária. Se o paciente tem uma cefaleia que iniciou após os 50 anos, também é um outro sinal de alerta. Se a cefaleia tem início súbito, ou se foi a primeira vez que ele teve essa cefaleia de intensidade forte, ou se a cefaleia mudou o padrão dela, ou seja, o paciente tinha uma cefaleia de um determinado padrão e esse padrão modificou. Em menos de 72 horas da dor, a gente pode administrar um antiemético intravenoso, como o dimenidrato, a dipirona, 1 grama IV, e associar ainda a esse esquema o cetoprofeno, que é um AINE, certo? Reavaliar em 1 hora. Se o paciente não tiver resposta, podemos administrar o sumatriptano, que é um triptano, 6 mg subcutâneo e repetir em 2 horas se necessário. Se a dor tem mais de 72 horas de duração, o manejo vai ser igual ao manejo anterior, porém a gente vai adicionar aquele primeiro esquema, a dexametasona. Se não houver melhora, a gente vai usar clorpromazina. Isso mesmo, clorpromazina, que é uma medicação neuroléptica ou um antipsicótico, mas que se presta muito bem para tratar quadros refratários de enxaqueca. A gente vai repetir a dose até 3 vezes a cada 1 hora, se o paciente precisar. E aqui a gente termina a nossa aula rápida sobre tratamento agudo das cefaleias.